O mercado de fertilizantes no Brasil vive um momento de inflexão, com as novas dinâmicas geopolíticas e ambientais redesenhando as cadeias de suprimento desses insumos que são tão vitais para a produção agrícola nacional. Entre fertilizantes de baixa concentração ganhando espaço no mercado e os altos custos de produção para os agricultores, o Brasil, que é o quarto maior consumidor de fertilizantes do mundo, registra crescimento na entrada desses produtos em 2025. Eu sou Bruno Castro, especialista em adubos do time da publicação Argos Brasil Grãos e Fertilizantes, e meu convidado para falar sobre a dinâmica atual do mercado é Aloísio Teixeira, o diretor-presidente do Sindicato da Indústria de Adubos e Corretivos Agrícolas no Paraná, o Sindiadubos. Seja muito bem-vindo, Aloísio, é um prazer recebê-lo, e para começar o nosso bate-papo eu gostaria de ir direto ao ponto. O que a gente pode esperar em relação à entrada de fertilizantes no Brasil nesse ano e quais são as novidades em comparação com anos anteriores? Já entrando direto na resposta, eu vou te dizer o seguinte: esse ano teve uma mudança assim, significativa. O Brasil ele importou fertilizantes com concentrações mais baixas. Basicamente, esses produtos vieram da China. Então, o que é uma concentração mais baixa, né? Então, você troca uma importação de ureia, que tem 46% de nitrogênio, por uma de sulfato de amônio, que tem 21%. Então, o Brasil acabou fazendo isso, né? A mesma coisa com o MAP, né? Que tem uma concentração de fósforo, por exemplo, de 52%, e um super simples, ou mineral complexo, tem 19, 20, né? Isso aí geraram algumas consequências. Eu tenho plena convicção que o Brasil vai fazer uma entrega maior de fertilizantes esse ano como um todo, né? Nós, ano passado, entregamos algo como 45,6 milhões de toneladas. Esse ano, provavelmente, vamos entregar um pouco mais, ao redor de 48 milhões de toneladas. Mas o valor de nutrientes que nós vamos entregar ainda gera um pouco de dúvida. A minha opinião particular é que o Brasil vai entregar um pouquinho menos de nutriente na conta final do ano, isso devido ao problema que nós tivemos de crédito, né, no agro, que tomou conta do agro, né? Então, a gente, no finalzinho da safra, aí, a gente teve algumas dificuldades. Então, pode ser que o Brasil entregue mais fertilizantes, mas, no cômputo geral, um pouquinho menos de nutrientes para o campo. A entrega de fertilizantes nesse ano foi um dos tópicos debatidos na 19ª edição do simpósio NPK do Sindiadubos, em Curitiba. Eu tive o prazer de estar lá e conversar com muitos participantes do mercado. E, Aloísio, eu gostaria de saber quais são as tendências para o mercado em 2026 que foram apontadas durante o evento e se essa tendência de substituição pelos fertilizantes de baixa concentração, por exemplo, deve ser mantida em 2026. Então, Bruno, eu acredito que sim, isso basicamente depende do produtor chinês. Então, eu acredito que vai continuar vindo produtos de baixa concentração, mesmo porque o chinês está aumentando a produção, por exemplo, de sulfato de amônio, que a gente sabe, né? Acredito que a tendência deva continuar. Porém, o que a gente nunca consegue enxergar com claridade é o governo chinês, né? Eventualmente, em alguns momentos, ele entra com uma proibição de exportação, é muito preocupado com o seu mercado local, né? Então, esse ano o Brasil foi salvo, por exemplo, com produtos que não estavam na proibição, né? Como é o caso do NP 840, né? Então, esse produto não estava na proibição e para o Brasil veio muito desse produto. Já a MAP e DAP, que estava na proibição lá do governo chinês, veio muito pouco produto, né? Então, eu acho que, assim, a gente tem uma tendência de que continuar recebendo grandes volumes. Geralmente isso aí começa a ficar mais claro a partir de março, abril, começa a ficar mais claro essa visão nossa sobre se vai vir bastante produto ou menos, né? Você falou sobre o NP 0840 e com relação à entrada de fertilizantes com menor solubilidade no mercado brasileiro, essa é uma tendência que a gente deve observar novamente em 2026? Olha, Bruno, esse é um assunto que tem tido muita polêmica, né? Existem muitos interesses por trás desse assunto, né? Então, é claro, o agricultor brasileiro, ele pagou, por exemplo, $100 a menos que o indiano esse ano no MAP, por exemplo, né? Claro que os produtores de MAP, eles têm um interesse aí em que não venha esse produto para o Brasil. Com relação à capacidade de produção agrícola, existe muita controvérsia, né? Existe quem defenda uma solubilidade menor para que o produto não tenha uma grande adsorção inicial. Entende? Então, quando você põe muita disponibilidade de fósforo, acaba tendo parte dele sendo absorvido e imobilizado no solo, né? Então, tem muitos pesquisadores que dizem até que a questão de solubilidade menor seria interessante. Mas, isso é uma controvérsia. Mas eu acho o seguinte, em resumo de história,
nós vamos analisar o que vai acontecer com a produção do Brasil esse ano. Se nós tivermos uma safra boa, claro, se não tem problema climático, é sinal que o produto funcionou bem e não teve problema nenhum, né? Por que eu digo isso? Porque a última safra foi safra recorde, né? Então, essa safra recorde que nós tivemos, que foi colhida em janeiro desse ano, ela retirou todo o nutriente do solo, né? Nós tivemos 2 safras recordes seguidas, que foi safra e safrinha, né? Então, os nutrientes estavam esgotados do solo. Né? Então, esse ano, se a gente tiver uma safra boa, quer dizer que o resultado disso aí é que não teve nenhum impacto, um fertilizante, uma solubilidade um pouco menor. Mas as pesquisas verdadeiras e reais vão vir ao longo do tempo para se avaliar isso com mais clareza, mas independente de qualquer situação, isso ajudou o agricultor brasileiro, né, a pagar preços menores, porque uma coisa é você pagar um valor bem mais alto por um produto com solubilidade muito alta e você ter um competidor que consiga reduzir os preços, né? Então a gente espera que o ano que vem continue vindo e a gente acha sinceramente que a produção do Brasil vai ser grande, vai ser uma produção muito significativa, porque isso não vai ser um fator de influência no resultado. Além desses tópicos, quais discussões no evento você destacaria? Olha, também foi discutido a questão da inadimplência, né? Então isso também afetou um pouquinho aí no final, né? Foi discutido na última reunião. Eu acho que esses 3 itens, eles são muito importantes para o ano que vem, né? E aí a gente vai ter que aguardar a dinâmica do mercado como um todo para saber como é que vai ser o ano para o agricultor. A gente enxerga já claramente uma redução nas margens, né? Claro que as margens também estão relacionadas ao preço de venda da soja, né? Recentemente tivemos uma alta aí que ajuda bastante, mas como um todo, a gente enxerga uma redução de margem do agricultor. Então, por isso que é muito importante que a gente consiga entregar o adubo com um frete menor, que a gente consiga trazer adubos de condição de preço melhor para o agricultor. Então, esses são os fatores assim, que a gente enxerga que vão balizar o ano que vem. Obrigado, Aloysio. Obrigado, Bruno. Um abraço, estamos à disposição. Obrigado aos nossos ouvintes. Voltaremos na semana que vem com mais um episódio do Falando de Mercado. Até lá.